Arqueologia, nós estamos de volta aqui com mosquito e tudo, acabou de entrar um besouro aqui, mas sejam muito bem-vindos, inclusive o besouro que entrou aqui, porque hoje nós temos mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, a arqueologia, e o assunto de hoje é sobre neurociência, porque nós vamos falar de dopamina. Esse assunto está à baila e muita gente tem perguntado o que é dopamina. Há pessoas que dizem que dopamina é o hormônio do prazer. Será que é isso mesmo? Ou será que é um equívoco aí nesse conceito popular? E para não ficar assim falando sozinho, eu trouxe um especialista. Por quê? Esse assunto sobre dopamina, ele me interessou por causa de um livro que eu li recentemente. O livro está até aqui, olha. O título dele é Dopamina, a Molécula do Desejo, de Michael Long e Daniel Lieberman. São dois pesquisadores e eles escreveram esse livro, não estou fazendo propaganda, mas é um livro muito interessante, muito didático. E eu fiquei tão impressionado com esse assunto que eu falei, poxa, mereceria um bate-papo semanal sobre a dopamina. Mas, vocês já sabem, tem uma frase de Santo Tomás de Aquino que ele dizia, desconfie do homem de um livro só. Então, significa que nós não podemos ficar fazendo especialista apenas da leitura de um livro. Embora eu também tenha lido um outro livro, Geração Dopamina, isso não faz de mim um especialista na área, mas um curioso, alguém que quer saber sobre esse assunto. Já vou antecipar dizendo para você que muito do que você decide, do que você não decide, do que você procrastina, muito do que você sente, tem a ver com essa substância que está aí no seu cérebro. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos trazer aqui um especialista. Isso mesmo, eu estou aqui com o doutor Arnaldo Garcia Júnior, e eu estou com o currículo dele aqui. Ele é pedagogo, mestre em psicologia pela Universidade de São Francisco e doutor em psicobiologia pela USP e também pesquisador de inteligência emocional na área de avaliação psicológica e o impacto da inteligência no desenvolvimento acadêmico. E ele também é colega porque ele dá aula em 2 campi aqui do nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele dá aula no campus Hortolândia e também no campus Engenheiro Coelho. Adalto, muito obrigado por estar com a gente aqui, é um prazer. Acho que eu falei correto o seu currículo aqui, não é? Só não falou o nome, mas a culpa é minha, que eu te mandei a letra muito pequenininha. Qual que ficou faltando aqui? Você disse Arnaldo. Falei Arnaldo? Gente, é Adalto. Sabe que tem uma história desse negócio de Arnaldo? Disse um pregador uma vez, vou contar para você que está em casa aí. Ele foi fazer um sermão sobre Jesus, ele se atrapalhou e disse que Jesus chegou a uma cidade chamada Jericó e lá morava um homem baixinho chamado Nicodemos. E Nicodemos era um baixinho cobrador de impostos e Nicodemos queria ver Jesus, mas ele não conseguia porque a multidão não permitia. E o pregador empolgado, dizendo, Nicodemos estava ali, mas Jesus tinha um plano para a vida de Nicodemos. E Nicodemos queria ver Jesus, mas ele não conseguia, até que Nicodemos viu um sicômoro. E Nicodemos subiu até aquele sicômoro quando Jesus passou embaixo daquele sicômoro. E alguém mandou um bilhete para o pregador falando assim, não é Nicodemos não, é Zaqueu. E ele, para não perder o rebolado, falou assim, Jesus então olhou para Nicodemos e falou, Nicodemos, desce dessa árvore, porque esse lugar pertence a Zaqueu. E aí Zaqueu subiu, ele continuou a história. Mas Adalto, muito obrigado por estar conosco aqui. Aliás, você já me falou que o seu nome completo é Adalto Garcia de Jota, Júnior, que Jota é Jesus, Jesus, né? Olha, eu fiquei muito feliz com isso. Conta para mim, primeiro aqui, antes da gente cumprimentar a galera que está em casa, o que é psicobiologia? A psicobiologia é um programa da psicologia lá da Universidade da USP de Ribeirão Preto que trabalha os processos biológicos subjacentes da psicologia, do comportamento humano. Então, você tem lá o programa de psicologia e você tem o programa de psicobiologia que trabalha mais as questões subjacentes. Mas num exemplo assim mais concreto, o que seria o subjacente? Por exemplo, o que um psicólogo clássico pesquisaria e o que ele deixaria de lado e falou assim, não, isso aqui eu vou deixar o psicobiólogo analisar. Na prática não tem essa divisão. Não tem essa divisão. Foi só o nome do programa que eles quiseram. Para ficar mais bonitinho. Para ficar mais bonito. E assim, entende-se que eles vão trabalhar mais, pesquisar mais as vias, apesar que tem professores que pesquisam várias coisas diferentes lá, mas vão pesquisar mais as vias fisiológicas, cerebrais, subjacentes ao comportamento, mas isso a psicologia também tem programas que fazem, então é mais nomenclatura mesmo. Entendi. Que eles escolheram. E nessa área de doutorado aí, eu vi que você pesquisa muito aqui também a questão de avaliação do desempenho acadêmico, no impacto da inteligência no desenvolvimento acadêmico, avaliação psicológica.
não quero começar o assunto ainda, porque eu quero cumprimentar o pessoal de casa, mas fala um pouquinho sobre essa questão do uso das telas. Você também pesquisa isso aí, celular, computador, como é que isso pode ter um impacto no desempenho de um aluno ou não? Então, na verdade, assim, a minha linha acadêmica, eu comecei o mestrado trabalhando com inteligência emocional, e pretendia seguir nessa linha. Só que quando eu fui fazer o doutorado, que eu procurei o programa da USP, não tinha nada nessa linha. O único professor que trabalhava com alguma coisa correlata era inteligência QI. Então, nós decidimos trabalhar uma questão de relação entre desempenho acadêmico e QI, inteligência. Porque a gente sabe que existe uma relação, isso é óbvio. Né? Pessoa mais inteligente, QI mais elevado, vai se dar melhor na escola. O problema é causalidade. Na verdade, o que é que vem primeiro? Porque a gente sabe também que desempenho acadêmico, pessoas que têm maior escolaridade, essa escolaridade também tem impacto sobre o desenvolvimento do QI. Então, a escolaridade é a cultura que, na verdade, incrementa o QI, ou é o QI genético, ambiental, que vai, na verdade, impactar, causar a diferença na escolaridade. Então, isso é uma coisa pouco estudada ainda. E quando você fala isso, a primeira história que vem na cabeça da gente, não sei até que ponto ela é anedota ou ela é histórica, é aquele famoso caso de Einstein, que tinha dificuldade de matemática, que a professora até o tirou de sala de aula, cada um conta de um jeito diferente, mas seria um estudo de caso. Vamos partir do pressuposto, não estou afirmando que esse caso de Einstein seja real, que ele realmente tivesse dificuldade na escola, etc. E ele tinha um QI elevadíssimo, mas tinha dificuldade escolar. Seria um objeto de estudo da sua área, né? Sim, sim. Por que alguém com um QI tão elevado, porque você colocou o axioma aí, né? Alguém com QI elevado tende a se dar bem na sala de aula. E há crianças com QI elevado que não se dão bem em sala de aula. Então, você pesquisaria o porquê disso. Seria isso? Sim, sim. É possível que aconteça isso que a gente escuta falar a respeito de Einstein. Isso é perfeitamente possível. Mas tem muita perfumaria, né? Muitas conjecturas, muita gente fala coisas que, cientificamente, a gente é um pouco mais ortodoxo com essa relação de, não, porque a pessoa pode... Existem algumas disfunções cerebrais que você sabe, né? Alguns transtornos em que a pessoa é brilhante em algumas áreas e é medíocre em outras áreas. Ou que o ambiente não permite até que o brilhantismo dela se destaque. Floresça. Né? Tem muitas questões, é multifatorial. Né? Você tem ambiente, genética, essa briga, essa questão eterna. Então, mas é por aí a ideia do que Sabe o que eu acho mais impactante na sua área? Porque o ser humano ele não foi feito em série igual o carro. Carro foi feito em série, então o barulho do motor de um é o barulho do motor do outro, né? Uma luzinha que acende no painel ali, o mecânico só está com problema que a luzinha acendeu. O ser humano não, às vezes a minha luz acende por um problema e a mesma luz acende no outro por outra razão. Você tem quase que... Eu acho muito profundo esses estudos que vocês fazem, porque embora haja um direcionamento, alguns casos são quase assim sui generis, né? Sim, não, e a luzinha acende não é por um problema, é por uma série de problemas. É verdade. E a gente tem a tendência de, não, acendeu a luzinha, qual que é a causa determinante? E não é No bem singular. assim no ser humano. No singular, não é. Né? Então, complica bastante. Mas essa é a maravilha Nossa, acho fantástico. de estudar o ser humano. Você sabe que eu comecei a entender um pouco de psicologia porque a melhor maneira, já que eu dei o exemplo do carro, pessoal, a melhor maneira de ser um bom mecânico é tendo um carro velho que dê problema. Porque de tanto ter um mecânico, alguma coisa começa a aprender ali, né? Então, por ter a necessidade de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, terapia, algumas coisas eu fico acompanhando assim à distância, como esse livro que eu li do Dopamina, assim, admirado com a área de vocês e rogando que Deus use muito vocês, porque um dos grandes problemas que nós vamos ter nesse último tempo agora são problemas mentais e emocionais, não é isso? E outra coisa, Rodrigo, se você se casou e não se preocupa, não se interessa por psicologia, é perigoso. Ou seja, procure um psicólogo antes, ou vá ao psicólogo antes que você precise ir. Ou você vai ou você é levado, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu cumprimentar a galera que está de casa. Hoje eu estou sem retorno aqui, mas fiquem tranquilos que eu já combinei aqui com a Laura e o David, eles estão me ajudando aqui. E vocês podem fazer perguntas, eles vão separar algumas perguntas e eu vou fazer as perguntas aqui para o Dr. Adalto aqui, tá certo? Se você quer fazer a pergunta para o Arnaldo também, pode fazer, só que ele não veio, tá certo? E eu quero também receber o boa noite de vocês. Eu não estou com retorno, mas eu vou ter a voz da consciência do David ali, da Laura,
eles vão me ajudar a falar o fulano de tal lugar, tá? Porque, sabe, quando a gente pergunta aqui, tem gente, já teve gente do Japão, Suíça, Suécia, Estados Unidos aos montes aqui. Então vamos lá. Qual vai ser o primeiro aí? Ezequiel Pita, do Rio de Janeiro. Ezequiel Pita, do Rio de Janeiro. Obrigado, Ezequiel. É um prazer ter você conosco aqui. Rayane Militão. Rayane Militão. Será que é parente da Militão que trabalha aqui? Porque o sobrenome é incomum, né? Pede o pessoal para dizer de onde é. Digam de onde é, tá bom, pessoal? Digam de onde é. Tem o Arnaldo Pereira. Tem o Arnaldo Pereira. Olha, então, se tiver dúvida, pergunta para o Adalto, outras dúvidas para o Arnaldo Pereira vai responder aí. O Arnaldo falou de onde ele é? Não. Não falou, né? Trícia Castro, de Salvador, na Bahia. Trícia Castro, Salvador, Bahia. Obrigado, Trícia. Que Deus abençoe você. Vânia Ferro, de Petrolina, Pernambuco. Vânia Ferro, será que é parente lá do Ivano Ferro? Deve ser, viu? Ivano Ferro estudou, foi meu contemporâneo do NASP lá, filho do doutor Olavo Ferro. Se for, um abraço aí para a família Ferro aí, de Recife. Adriano, de Santa Catarina. Adriano, de Santa Catarina. Tem gente aí do exterior? Vamos ver se hoje temos presença internacional também. Fred Ferreira, de Angola. Já apareceu. Fred Ferreira, de Angola. Obrigado aí, Fred. Como diz lá, estamos juntos? Maria Lopes, Estados Unidos. Maria Lopes, Estados Unidos. Eu falei, ia começar a aparecer de outros países aí. Suíça. Quem da Suíça? Falou o nome? Vanessa, da Suíça. Obrigado, Vanessa. Esse pessoal que está de fora está com um fuso horário assim, 5 horas a mais, né? Mais um último aí? Ribeiro, de Portugal. Flávia Ribeiro, de Portugal. Mais um do Brasil, para a gente fechar. Obrigado, Flávia. Obrigadão mesmo, viu? Rio de Janeiro. E Pamela? De Paraúna. Paraúna, Rio de Janeiro. E outros aí que estão conosco, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E antes de mais nada, deixe-me falar uma coisa aqui, antes de começar o meu bate-papo aqui sobre dopamina. Você quer ganhar, eu tenho aqui, essa aqui está até bem sujinha, uma réplica de uma lamparina que eu trouxe de Israel, tá bom? E muita gente fala, Rodrigo, como é que eu consigo uma lamparina dessa? Nós temos ainda um kit bonito que a gente fez do MAB, com a lamparina, uma réplica de lamparina, eu trouxe todo de Jerusalém. A lamparina, mas também o unguentário, junto ali, e eu vou sortear 10 kits desses para vocês. 10 kits, eu quero dar de presente. É mesmo? Como é que eu faço? Calma. E aqui também, você me ajuda aqui, Adalto, por favor? Aqui eu tenho alguns dos livros que eu publiquei. Aqui dá para ver aqui, é melhor mostrar na aberta? Na aberta aqui ou na fechada? Estava na fechada, melhor. Na fechada, então. Vamos aqui, olha. Não estão todos. Aqui você tem uma enciclopédia histórica da vida de Jesus, o Ceticismo da Fé, a Bíblia de Aleph a Ômega, Deus e o Vazio Humano, e ainda também tem outros livros, o Escavando a Verdade, um livro, O Egito e a Bíblia, que eu acabei de publicar, e sabe que eu até agradeço a editora Pai, a editora Ágape e a editora Casa Publicadora Brasileira, porque eles vão me dar alguns kits completos com todos os livros que eu publiquei. Todos. E eu também quero sortear para vocês. Vai ser hoje, Rodrigo? Não. O Adalto é um cara gente boa, gosto dele, mas não vai ser na live de hoje, não. Que pena. Só deixar assim virado para dar gostinho no pessoal, já que eu estou com um neurocientista, isso é psicológico. Sabe como é que você pode ganhar? Nós temos um evento, gente, que eu estou preparando com todo carinho. Já estive lá hoje, já fizemos todo o planejamento. Uma Noite no Museu. Você lembra daquele filme Uma Noite no Museu? Pois nós vamos fazer isso aqui no NASP. Uma Noite no Museu. Nós temos quase 3.000 peças arqueológicas. E eu quero dar para você a oportunidade de passar a noite comigo no museu, daí da sua casa. Vai ser ao vivo, não vai ser gravado, não. E daí da sua casa. Nós temos poucas vagas, então garanta o seu ingresso agora, porque tem um limite ali. Eu não entendo essas questões técnicas, mas garanta o seu ingresso. Aqui na descrição desse vídeo você vai saber como é que você vai poder garantir a sua vaguinha para participar comigo no programa Uma Noite no Museu, no dia 24 de fevereiro, que é de um sábado para o domingo. Vai ser, lembra o filme? Vai ser exatamente a noite inteira. Nós vamos começar às 20 horas, mas não tem hora para acabar. E vai ser muito interativo, não vai ser cansativo, você vai ver. Você vai participar, eu vou mostrar peça por peça, vou responder a perguntas e, num determinado momento da live, eu vou interromper e vou sortear um kit inteiro dos meus livros. No outro momento, eu vou interromper e vou sortear uma lamparina. E só vai participar quem estiver comigo na live. Gostou?
Então, se inscreva aí. Falando também que aqui na descrição do vídeo você pode se inscrever, você também vai encontrar aqui na descrição desse vídeo onde você pode encontrar o Adalto aí nas redes sociais, tá bom? No Instagram. Aliás, ele tem muita coisa legal ali no Instagram dele, dá informações também da área. Siga-o também lá, tá certo? Se gostar desse conteúdo aqui, curta o vídeo, deixe o seu like, siga-nos nas redes sociais aí e vamos aprender sobre dopamina. O assunto é tão vasto que até a gente estava conversando ali fora, por que a gente não divide esse assunto de mais vezes? Porque realmente é muita coisa. Mas vamos tentar aqui colocar o suprassumo. Primeira coisa, Adalto, dopamina. Eu vou falar o conceito popular que eu já aprendi por esse livro aqui que está errado. O conceito popular diz que a dopamina é o hormônio do prazer. Então, toda vez que eu estou tendo um prazer, eu falo assim, dopamina. E quando eu busco prazer, é porque você está querendo dopamina. Parece que toda hora que eu sinto alguma coisa gostosa é porque a dopamina está na minha cabeça. Se alguém te fizesse injeção de dopamina, estava tudo resolvido no mundo, né? Uhum. Dopamina é realmente o hormônio do prazer ou isso é mito? Então, eu fico imaginando, Rodrigo, o pessoal em casa, os seguidores, live de teologia, bíblica, arqueologia, dopamina, Rodrigo. Tá dopado, né? Tá dopado para um negócio desse. Será que esse negócio é interessante? Uhum. Né? Porque a gente vai falar de neurociência, de cérebro... Aliás, até na sua resposta, também escreve dopamina, dopado. Tem alguma relação etimológica? Não. Só coincidência mesmo. Não, só coincidência. E aí, então, o que acontece? Presta atenção, porque vocês vão ver que a dopamina tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Uhum. Né? E eu tenho a impressão, Rodrigo, que nós vamos conseguir um efeito nos seus seguidores que estão assistindo a live surpreendente. Quando eu falo surpreendente assim como eu, quando eu estudei a dopamina, e a partir do meu histórico, muitas pessoas vão deixar de lado um peso, uma bagagem enorme que talvez estejam carregando na sua vida há muitos anos. Ok. Tá? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre primeiro o que é a dopamina. O que é a dopamina? O que é a dopamina? É um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo organismo. Ela é produzida basicamente em dois lugares. Suprarrenal, a glândula suprarrenal, e os próprios neurônios do sistema nervoso, em algumas regiões do cérebro, produzem a dopamina. A dopamina, ela não é uma substância muito frequente no cérebro. Ela está restrita a poucos lugares. Para você ter uma ideia, cada célula que produz dopamina no cérebro tem 2 milhões de outras que não produzem. Peraí, a cada célula que produz substância no cérebro, há 2 milhões de outras células no cérebro que não produzem nada. Não, que produzem outras substâncias. Tá certo. Cada 2 milhões de neurônios no cérebro, somente um produz dopamina. Então, realmente, em termos de... Ela é ouro, é raro. Exatamente. Em termos de produção, ela parece ínfima. Entretanto, o poder dela no comportamento, o poder dela na regulação, modulação de humor e uma série de questões que a gente vai ver agora, é uma coisa incrível. Então, eu posso comparar a dopamina ao ouro. Não é um metal que eu encontro em todo lugar. Raríssimo. Mas mesmo raro, ele tem um poder de compra que um monte de outros não teria. Sim, vale muito. E o que ele faz? O efeito é o principal. Uhum. Como que uma droga, aparentemente, né, com um número de neurônios tão restrito dentro do cérebro, que produzem esse neurotransmissor, né, essa molécula, pode ter um impacto tão grande na tua vida, no que você é, na maneira como você reage. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O nosso cérebro, engraçado, se for como eu estou pensando, como é que Deus é poderoso, né? Ele é organizado em departamentos, vamos dizer assim, como se fosse um grande escritório com vários departamentos. Eu tenho um escritório lá, tem um departamento que é para cuidar desse setor, aquele ali é do setor de informática, esse aqui é o da contabilidade, e cada setor do meu cérebro é responsável por alguma parte da minha vida, ou das minhas ações e tudo mais. E a dopamina, ela não é abundante, que está andando em todos os lugares ali, mas ela tem um efeito sobre praticamente todas as partes, seria isso? Sim. Não é tão compartimentalizado, tá? Porque você tem substâncias que são presentes em várias áreas para fazer funções diferentes. Existem neurônios que produzem mais de um neurotransmissor, certo? Então, nós estamos falando aqui de neurônios, vamos começar a usar a nomenclatura dopaminérgicos, que são os que produzem a dopamina.
Então, existem algumas regiões do cérebro que a gente já sabe, é conhecido, que os neurônios dali produzem a tal da dopamina. Aham. E em linguagem simples, eu sei que não é tão compartimentalizado assim, mas só para a gente entender, se o cérebro tem áreas específicas para determinadas funções, qual seria a função da dopamina? Então, a dopamina, ela também tem várias funções. Mas a gente está aqui, a ideia aqui é a gente concentrar nas principais, nas que têm maior impacto, pelo menos, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o maior impacto relacionado a também questão espiritual. É isso. Eu ia entrar nesse ponto com você. Tem uma passagem bíblica, pessoal, que está no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Está no livro de Eclesiastes. Eu estou com minha Bíblia aqui. Citei, mas eu poderia abrir e ler. Eu não estou abrindo aqui e lendo para vocês dessa vez para ganhar mais tempo aqui de conversa com o Adalto. Deus pôs a eternidade no coração do humano. E no hebraico, essa palavra eternidade é a palavra olam. Haolam, a eternidade. Olam não é só a eternidade. Olam é o desejo pelo que está transcendente, pelo que não está aqui agora, pelo que está lá na frente. Então, pegando esse versículo da Bíblia, com o que eu li daqui, com o que você falou, eu já vou até construir um pensamento e jogar a pergunta aí para você nos explicar. Eu gostei da maneira didática como o Daniel Lieberman coloca aqui e o Michael Long colocam nesse livro aqui, a Dopamina, Molécula do Desejo. Eles fazem uma separação, grosso modo, para você, isso é pueril, né, para a gente poder entender, é assim, quando você está trabalhando com coisas que estão ao seu alcance, por exemplo, esse copo aqui está ao meu alcance, ó. Eu alcancei o copo, peguei, tá vendo? Esse copo está ao meu alcance. A mão do Adalto também está ao meu alcance aqui, ó. Eu posso estender a mão para ele. Essas coisas que estão ao meu alcance, que eu estou vendo, tocando, que estão aqui, vamos chamar de sentimentos de baixo. De baixo não significa inferior, não. É apenas uma nomenclatura. Agora, quando eu penso assim, o filho que eu quero ter com a Laura, ele não existe. Ele não está ao meu alcance. Eu estou imaginando esse bebê. Vamos chamar isso de substâncias que estão acima. Lembrando que abaixo não significa inferioridade e acima não significa superioridade. É apenas uma linguagem que os autores usam para falar de coisas que estão à mão e coisas que estão à distância. Então, as férias que eu estou planejando, o carro que eu quero comprar, o filho que eu quero ter, a namorada que eu quero conquistar, essas coisas que não estão à mão aqui são propriedade da dopamina. Ele vai falar que é o hormônio dopamínico. Aquelas coisas que estão aqui são aquelas substâncias que ele vai chamar de AAA, para facilitar, que são várias, como o Adalto colocou. A de aqui agora. Aqui agora, né? Então, ou seja, quando o meu cérebro quer beber água, ele pede, eu quero água. Eu vou aqui, pego o copo e bebo. Ele não vai usar a dopamina para isso. Mas quando eu planejo alguma coisa que está lá no futuro, aí a dopamina que vai me dar essa vontade, esse desejo por algo que ainda não está aqui. E, de acordo com o autor, isso é bom. O autor é evolucionista, não é religioso nem nada. É bom porque é essa dopamina que vai fazer a humanidade, na linguagem do livro, caminhar, evoluir, buscar o que está além, não se contentar apenas com o aqui e agora. Tá certo? E você está colocando até tem uma questão espiritual nisso aí. Seria mais ou menos esse enredo mesmo. A dopamina, eu poderia... seria uma forma psicobiológica, para usar a nomenclatura do seu doutorado, do seu estudo, seria uma maneira psicobiológica de falar dessa eternidade que Deus colocou no coração do ser humano, esse desejo sempre pelo de lá, pelo que está lá? Sim, sim. A explicação psicobiológica para entender Procede, né? essa lógico que questão. essa parte da Bíblia não está no livro. Eu que fiz Sim, esse... o link a gente que faz. Né, a gente está fazendo, né? Eu queria só ver se eu não estou fazendo um link artificial no Rodrigo, não tem nada a ver isso. Não. Na verdade, assim, o que o Lieberman faz, ele faz uma metáfora. Ele diz o seguinte, que nosso cérebro, na verdade, ele é como se fossem dois cérebros dentro de um cérebro só. Por que dois cérebros? Porque o cérebro tem funções, tem estruturas para trabalhar diferente, dependendo da situação, de duas maneiras diferentes.
Por que duas maneiras diferentes? Porque substâncias diferentes são acionadas, funcionamento diferente é acionado para uma situação e outras substâncias e outro funcionamento para outra situação. Então, aí ele usa essa metáfora. O que ele chama de o que é para baixo? Olhar para baixo. Porque quando você olha para baixo, Rodrigo, você só consegue ver as coisas que você tem acesso. Que estão à mão. Que estão à sua mão. Né? Daí então, o por aqui isso ele agora, usa. né? Sim. É claro que é uma metáfora, porque você pode, por exemplo, olhar para cima e ver alguma coisa que está à sua mão. Ele está usando essa figura de dizer, olha, tudo que você olha para baixo e consegue ver é aquilo que você tem já, à sua disposição ali. Tudo que você, por isso ele fala olhar para cima. Quando você olha para cima, você vê coisas que você até pode ter, até podem ser seus, mas não estão ao seu alcance naquele momento. Então, você deu o exemplo da água. Antigamente, quando a dopamina foi descoberta, foi inclusive uma pesquisadora que descobriu, a doutora Montagu, em 1957. 50, então, que nós estamos falando de 70 anos do estudo dopamina. Sim. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que era o neurotransmissor do prazer. Por quê? Porque ele está relacionado, sim, à ativação do prazer. Então, peraí, deixa eu entender. Esse equívoco, ele foi um erro até acadêmico, então, não foi os leigos que no início eles pensavam que era a substância do prazer. Sim, porque ela Depois está... que corrigiu. Não está totalmente errado você dizer que ela é a substância do prazer, porque ela é responsável por acionar prazer, certo? A questão é que eles perceberam com as pesquisas que esse prazer, o tipo de prazer que a dopamina, na verdade, regula, é um pouco diferente do prazer de você desfrutar alguma coisa que você está vivendo ali agora. Uhum. Então, por exemplo, você deu o exemplo da água. Se você está aqui e você não tem o copo d'água e você está com sede, você pensa, eu quero água. Onde está a água? Na geladeira. Você precisa de um esforço, levantar e ir lá. De um planejamento para alcançar alguma coisa que não está ali. Isso a dopamina faz. Uhum. Então, ela ativa o sistema para que você possa, eu quero, é a molécula do eu quero. E eu quero mais. A dopamina sempre quer mais. Nunca está satisfeita. Então, eu quero... É a questão do camarada que vive a vida. Eu quero um carro novo, conseguir. O que leva ele a comprar um carro novo é a dopamina. Depois que ele comprou o carro novo, a dopamina cai. Acaba. Então, aí você fala, mas você não vai curtir, não vai ter prazer em andar no seu carro novo? Você vai, mas não é mais a dopamina. Aí já são as outras São substâncias. outras substâncias. Aí, o que ele quer? Eu quero agora uma casa nova. Ele quer mais, nunca está satisfeito. O ambicioso, que nunca está satisfeito com a vida. É claro que isso tem a ver com problemas sociais que nós estamos vivendo, inclusive depois da pandemia, se agravaram, ansiedade, depressão, porque essa insatisfação, esse vazio, eu nunca chego no arco-íris, no tal do pote de pote ouro. De ouro do Isso é uma pergunta mesmo que eu ia te fazer, porque tem um autor alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele falou que o ser humano, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que ele é do século XIX, né? Então, se a dopamina dos anos 1950 para cá, ele nem sonhava com isso, mas, de certa forma, ele conceituou filosoficamente a questão dopamínica aí. E hoje nós estamos vendo que a exacerbação do ter, e nós estamos tendo demais, pode criar uma descompensação emocional. Porque, por exemplo, uma história que o livro conta, que eu até quero provocar você com essa história. E, pessoal, eu fiquei assustado. É a história do Neil Armstrong. Nós tivemos os 3 astronautas que foram para a Lua, né? Edwin Aldrin, Charles Collins e o Armstrong. O Armstrong, não foi ele, foi o Buzz, foi o Aldrin, foi o Buzz. Aldrin. Foi o Aldrin. Ele voltou como sendo um homem treinado ali, né? Tanto é que quando os repórteres perguntaram para ele assim, e qual foi a sua emoção de pisar no... Não tem emoção, eu fui um homem treinado para isso. Você teve medo da cápsula? Não tem medo. Todo militarizado, né? Só que quando ele voltou, esse homem todo com as emoções resolvidas, ele teve 3 ou 4 tentativas de suicídio, não sei quantos casamentos, não sei quantas clínicas de recuperação, uso de drogas, acabou com a vida dele, ele escreve na biografia dele. E o autor chega à conclusão que era justamente isso que você falou, ele teve a dopamina no sentido máximo da palavra, porque ele foi à Lua, ele pisou na Lua.
pegando a metáfora da água, ele foi lá na geladeira, ele bebeu a água, aí a dopamina foi embora, só que o que ele tem depois da água agora para fazer? Ele já foi ao máximo, ele pisou na Lua, o que tem de grau a mais sobre isso? Então, como é que a gente pode, de maneira saudável, lidar com essa ânsia de ter esse tédio possível que a gente tem demais hoje? E você falou que é um problema atual. Por quê, Rodrigo? Porque, na verdade, os especialistas até dividem, eles chamam de personalidade dopaminérgica e personalidade serotoninérgica. Por quê? A serotonina, o que ela A faz? substância serotonina é basicamente antagônica. A serotonina é aquela substância que, quando você está sob efeito dela, você está em paz, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha situação. Olha só. Vou dar um exemplo para você entender na Bíblia, serotonina e dopamina. Davi não foi para a guerra, o que ele foi fazer? Foi lá para passear pelo palácio. Foi para a varanda, para a sacada. Qual que é a sensação dele? Serotonina. Estou bem, estou tranquilo. Conquistei. Tô em paz, estou curtindo. Serotonina. De repente, ele olha lá embaixo e vê... Mulher tomando banho que não era dele. Batseba tomando banho. Opa, eu quero isso daí. Dopamina. Gente, ficou claro isso aí, né? Vocês perceberam, a dopamina é o que não está ao alcance. É verdade. Que faz você buscar. Sempre quero mais. Ela é importante? É. O problema é quando você tem uma personalidade onde você produz, você tem estímulos que você busca, hábitos que produzem demais dopamina e fazem você se tornar uma pessoa ansiosa, insatisfeita, sempre eu preciso de mais. O astronauta, o Aldrin, que você citou, quando ele responde a pergunta lá da entrevista, ele fala... Não, fui, mas acabou. O próximo. Serotonina. Qual que é o próximo? Não, dopamina. Fui, resolvi. Acabou a dopamina. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? Entendeu? Ele não se preocupa, ele não tinha um estilo de vida serotoninérgico para falar, olha, vou curtir agora o fato de eu ter pisado na Lua. Não, ele já passou. Qual que é o próximo? Agora, imagina uma pessoa que pisou na Lua. Qual que é o próximo? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado para não cair neles na vida são pessoas com ausência de dopamina, porque ele nunca vai planejar, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai sair do lugar, que ele está sempre parado ali na mesmice, no comodismo, isso é ruim. E o outro extremo, no outro espectro, são aqueles que só vivem viciados em dopamina. Ele só está buscando. Quando conquista, nem curte a conquista, porque ele tem que buscar outro. É um viciado em dopamina. Que eu quero mais. A dopamina não está preocupada com o que é moral, com se é certo ou errado. Simplesmente eu preciso. O livro fala muito conquistar. Isso. Aliás, um exemplo de alguém que, pelo que você está falando para mim, ele era viciado em dopamina, era o Alexandre o Grande. Porque quando você pega a história do Alexandre, eu estou até com um globo aqui, o Alexandre ele sai daqui, olha, não sei se você vai pegar a câmera aqui, ele sai mais ou menos dessa região aqui, ó, que é a região onde você tem aqui gente, a Grécia Nossa, fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar aqui. Ele sai dessa região aqui, gente, Macedônia. Ele sai da região da Grécia e Macedônia aqui e ele vai conquistando, ele nunca volta. Ele vai parar na Índia. Olha a distância que o Alexandre anda, ele vai daqui para cá, são mais de 5.000 quilômetros, e os soldados de Alexandre falaram, Alexandre, vamos voltar agora para comemorar o que nós conquistamos. Não, vamos continuar. A gente tem mais para conquistar. Ele só parou para, entre aspas, comemorar quando ele voltou da Índia com problema de saúde, foi para a Babilônia e acabou querendo comemorar lá e acabou bebendo demais e acabou morrendo. E alguns acham que ele foi envenenado ali na Babilônia. Mas o Alexandre é um exemplo clássico. Eu acho interessante que você vai falando, a gente vai lembrando alguns personagens do passado, né? A alimentação também, o estilo de vida também influencia positivamente ou negativamente? Ou não tem nada a ver? É uma questão meramente... Ótima pergunta. Essas questões são sempre multifatoriais. Lembra que eu te falei? Quando a gente fala de ser humano, de psicologia, é multifatorial. Então, você tem uma propensão genética. Existem genes que acionam a produção elevada de serotonina ou de dopamina. Então, se você tem um gene que está manifesto, está ativo, relacionado à produção de dopamina, você vai produzir mais.
por isso você vai ter uma personalidade, uma tendência a uma personalidade dopaminérgica. Certo? Então, isso geneticamente. Ambiente também, porque se você se habitua a buscar sempre coisas, a não ser grato por aquilo que você tem. Lembra do que Paulo diz? Contente em tudo. Em tudo dai graças, é verdade. Então, se você acaba gostando no dia a dia desse estímulo de o que eu procurar, uma menina sempre nova, desde adolescência, sempre pegar uma menina nova, vou para a balada cada dia. Se você acostuma com esse tipo de hábito, também está influenciando a liberação de dopamina nas regiões da recompensa, do sistema de recompensa. Alimentação, existem algumas... Quer ver? A dopamina ela é sintetizada a partir da tirosina. Tirosina seria? Ela é produzida pelo seu organismo naturalmente, mas também encontra em alimentos. Abacate é rico em tirosina, peixe é rico em tirosina, queijo é rico em tirosina. Então, você pode obter, o organismo já produz, e você pode obter via alimento. E o contraponto? Quais seriam tipos de alimentos que seriam nocivos? Aí você colocou alimentos que propiciam, que são benéficos. Que contém a tirosina. Mas alimentos que, por exemplo, seriam prejudiciais, que podem dar um curto-circuito lá nesse sistema meu. Não, você só aumenta a produção, se você não comer, você vai ter a produção normal do teu... As pessoas que têm baixa de dopamina é que devem se preocupar Existe esse caso, eles falam com esses alimentos, porque pode ajudar a repor, a produzir a parte de tirosina, sintetizar e produzir mais a dopamina. Só para você ter uma ideia, para ficar uma coisa mais compreensível, pessoal. Baixa dopamina do teu cérebro, você produz pouca dopamina. Qual a doença que está relacionada com isso? Uma das funções da dopamina é controle motor. Qual é a doença que tem um problema de controle motor? Vai faltar a dopamina, você vai desenvolver Parkinson. É verdade, o livro menciona o Parkinson mesmo, pessoas que têm problema de Parkinson, é verdade. E excesso de dopamina ou desequilíbrio. Não se sabe se necessariamente excesso ou simplesmente o desequilíbrio da substância, dopamina. Esquizofrenia está relacionada a isso. Tá? Então, você tem alguns problemas. Agora, a grande questão interessante para nós é a questão do vício. Porque quando você começa a estimular... O que acontece com a droga? Cocaína. A droga em geral. O que eles fazem? Eles sempre atuam... Rodrigo, sempre que você fala em querer mais ou em viciar alguma coisa, você está falando de sistema dopaminérgico. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o vício, seja ele jogatina, droga, qualquer tipo de vício, ele sempre assim, ele cria quase que uma dependência pelo que não está aqui. Sim. É sempre aquela sensação assim, eu quero aquilo, eu quero aquilo, Sim. eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí eu vou até construir mais isso, que eu quero que você desenvolva mais esse pensamento que você está levantando aí, a questão do vício, da dopamina e tudo mais. Você mencionou em um determinado momento, a dopamina, eu não lembro o termo que você usou, mas é quase um sinônimo de, ela é amoral, não imoral, amoral. A dopamina, ela quer. Ela não está perguntando se é certo, se é errado, se é nobre, se não é nobre. Ela quer, se é ético, se não é ético, ela quer. Só que a dopamina, eu tenho que ter o controle sobre ela e não sobre ela sobre mim, porque senão é igual o Davi. O Davi quis a mulher e foi lá e tudo mais. Se eu deixar, a dopamina pode virar uma miragem. Por isso que o livro até fala de pessoas que estão sempre buscando, porque a dopamina sempre vai achar que o melhor ainda está por vir. Então, quer dizer, eu estou agora com esse carro aqui, mas se eu tivesse esperado para sair o modelo novo, aquele era melhor. Se eu estou com essa namorada aqui, aquela ali tem os olhos repuxados, aí você larga essa aqui e pega a outra. Mas essa aqui... Mas aquela ali, ela tem o cabelo mais bonito que essa. Você nunca vai ficar satisfeito, porque você está sempre viciado em situação dopamínica, né? Então, realmente, nós temos que ter uma responsabilidade para não deixar que a dopamina nos manipule, inclusive usando miragem, porque o vício é isso, né? Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí você está lá e não é. Sim. A questão é que a dopamina ela é produzida principalmente numa região do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, que está relacionado com prazer e sistema de recompensa. Tá? Não vou falar o nome da região para não ficar coisa complicada. Ou pelo menos em que termo parte estaria? técnico. Que dá para saber, não? Bem no miolo do cérebro, na região aqui, na direção da sua orelha, mas atrás do lobo temporal. Tá, bem direito. no centro. Pensa que o cérebro está aqui, bem no meio dele.
Tá? No miolinho dele. Ali os evolucionistas dizem que é a primeira parte que se desenvolveu, por isso que está lá no centro. Os répteis, por exemplo, têm mais essa região. Por quê? Porque você precisava de controle emocional, de busca de prazer para poder sobreviver. Então, nesse sistema límbico, você tem uma via ali e uma região onde a dopamina é produzida. Tá? Dessa região onde os neurônios dopaminérgicos estão instalados, sai ramificação do neurônio, o axônio do neurônio sai para duas áreas principalmente. Núcleo accumbens, que é onde está relacionado ao sistema de recompensa. Mas tem uma outra via que vai para o lobo pré-frontal, que lida com controle, julgamento, raciocínio. Será que vale a pena fazer isso ou não? A dopamina está agindo nas duas regiões. Agora, pensa que o sistema límbico é o acelerador. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lobo pré-frontal é o freio. E a mesma dopamina que está agindo nas duas regiões. Nos dois pedais. Exatamente. O ideal é que você tenha o equilíbrio, o controle. Eu quero, mas eu posso, eu devo. É vantajoso, certo? Se você tem esse desequilíbrio, e aí está o grande problema, Rodrigo, nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia a estimulação da dopamina por recompensa, busca do prazer. Aquele negócio do Pavlov lá de oferecer biscoito para o cachorro e ele babar. Estão fazendo isso de maneira social? Sim, a gente faz isso todo dia. Exemplo. Dopamina pura. Em excesso. Por quê? Porque aqui você está sempre buscando alguma coisa. Eu vou citar uma pesquisa. Às vezes é legal a gente citar uma pesquisa, né, para entender. Um pioneiro do estudo da dopamina, Schutz, ele fez a seguinte pesquisa. Pegou um macaquinho e colocou numa gaiola e ali colocou duas caixas e duas lâmpadas. Quando a lâmpada da direita acendia, caía comida na caixa da direita. Quando a lâmpada da esquerda acendia, caía comida na caixa da esquerda. O macaquinho aprendeu logo. Piscava alternado. Essa lâmpada, ele abria a comida. Essa lâmpada, ele abria a comida. Isso alternado. Quando a lâmpada piscava, o que eles perceberam, os cientistas? Que, quando a lâmpada piscava, pico de dopamina. Porque a dopamina é a molécula, é o neurotransmissor da expectativa, da antecipação. O que vai vir? O que vai vir. Você já antecipa a coisa, é verdade. Por isso que o cachorro salivava. Sim. Antes de comer, ele já salivava quando oferecia. Sim. Mas à medida que o macaco aprendeu, que isso se tornou familiar, vai piscar essa, vai ter comida, vai piscar, o nível de dopamina começou a cair. Aí o que eles fizeram? Eles perceberam também que quando o macaco pegava a comida e estava comendo, a dopamina caía. Por isso, eles entenderam que a dopamina não é necessariamente exatamente a droga do prazer. Porque se fosse a droga do prazer, enquanto você está comendo, ela teria que estar sendo liberada. Sim. Mas ela era liberada quando a luz acendia. Quando dava expectativa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Mas com a familiaridade, o macaco já sabe que desse lado aqui vai cair aqui, vai cair aqui, pronto. Acabou a surpresa. Baixou a dopamina. Aí o que eles começaram a fazer? Acendia a luz, mas não caía a comida todas as vezes. Algumas vezes acendia e ele não achava a comida. Outras vezes acendia, começou a ficar aleatório. O que aconteceu? A dopamina? Por quê? Agora é expectativa. Será que dessa vez vai cair? Você está descrevendo aí, eu fiz um cruzeiro com a Laura agora e um casal de amigos, a gente foi ali para a América Central e dentro do navio tinha cassino. Eu nunca tinha entrado num cassino, mas para passar de um salão para o outro, você passava dentro do cassino. Lógico que eu não joguei, eu não gosto de jogatina, não é do meu perfil, não é dos meus princípios. Aliás, até estou muito temerário que o Brasil agora tem um grupo de políticos que está querendo liberar a caça-níquel no Brasil e liberar jogatina. Eu vejo isso com muita ressalva, mas isso seria assunto para um outro debate. Mas está descrevendo aí o que eu via lá naquele monte de aposentado lá, botando moedinha lá e fazendo nas máquinas, esperando
não tô querendo, por favor, gente, eu não estou querendo ser ofensivo, não estou chamando de macaquinho, não, mas os próprios cientistas que fazem esses estudos, eles usam um símio para poder simular o que poderia ser com o ser humano, porque o comportamento mais próximo do ser humano é dos macacos. Então, quando ele usa ali, é justamente para ter uma ideia como funciona também na mente humana. E você está falando um macaquinho lá, brilhava a luz, ele já estava esperando, será que vem, será que não vem, será que não vem? E só essa expectativa gerava dopamina. Eu entendo por que as pessoas são viciadas em caça-níquel. Você descreveu para mim o que eu vi no navio ali. Que o pessoal ficava lá, pá, nisso. pá, 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 e não caía nada, e ela já abria a bolsa aqui e já colocava mais não sei se era um cartão, passava o cartão. Eu fiquei de longe olhando uma senhorinha assim, a Laura estava comigo, ela gastou assim, ela perdeu em menos de 3 minutos $150. Eu fiquei de longe assim, foi ela, $150 que eu vi que ela perdeu, que ela passava o cartão, parece lá qual era o crédito dela, né? Uhum. Ela perdeu $150, só esperando sair moedinha ali. As fábricas dessas máquinas se baseiam exatamente nesse princípio. Inclusive, eu ouvi, eu não sei onde eu li agora, não me lembro, mas que em Las Vegas, 80% do cassino é máquina de caça-níquel. Caça-níquel. Deve ser assim, porque pelo menos lá no navio, se eu posso pegar por uma amostragem, havia gente com baralho num canto assim, mas a maioria era caça-níquel. Porque eu nunca tinha entrado num, então eu passei assim, fiquei curioso para ver como é que era. Tinha aqueles caras lá com jogos que eu nem sei como é que joga, um era com dados, mas assim, a maior parte era caça-níqueis mesmo. Aliás, não, na verdade, foi a segunda vez, porque no Brasil teve uma época que teve um caça-níquel no shopping, eu nem sei como que não é liberado no Brasil, e eles tinham lá uma coisa do Egito, uma exposição do Egito no shopping em São Paulo, e tinha esses caça-níqueis também lá. Agora estou lembrando que eu passei e tinha isso lá. Mas isso é interessante, como é que estão brincando com a mente humana. Sim, e eu vou te contar outra pesquisa que vai ficar mais relacionado ainda, dos pombos. Essa é do Skinner. O Skinner, pessoal, só para vocês saberem, eu brinquei do negócio do cachorro aqui, é porque o Skinner foi um dos grandes pesquisadores do comportamento humano, do behaviorismo, e ele trabalhava com animais. Então, ele começou a perceber, um dos pioneiros, assim, que toda vez que o cachorro via a ração, o que estimulava o cachorro a fazer os truques é que ele oferecia a recompensa para o cachorro, e o cachorro começava a salivar antes de degustar, só com a aparência, só com o cheiro. Então, depois que isso foi percebendo que era o efeito dopamínico, né? Sim. Então, o Skinner condicionou pombos. O pombo bicava na alavanca, caía comida. Dopamina era acionada. Bicava na alavanca, caía comida. Com o tempo, a dopamina caiu, porque você não tinha mais expectativa. Já sei que, se eu sei que a água está ali, é só abrir a torneira. Sim. Aí o que ele fez? A cada 4 bicadas, caía a comida. O pombo bicava 4 vezes para receber a comida. Aumentou a dopamina. Ele foi aumentando o espaço. A cada, não lembro, aumentou 10, 15 bicadas. vezes. O pombo começava a bicar mais rápido, porque ele queria chegar na bicada que ia cair Eu a não comida. posso deixar de comparar os caça-níqueis novamente. Exatamente. A gente vê a Quando você aflição falou do com caça-níquel, que o pessoal pega o dinheiro da bolsa, assim, passa o cartão ali, parece que é uma coisa, sabe? Exatamente. Adalto, só dá uma oportunidade do pessoal participar de casa também. Tem muita gente conosco? Muitas perguntas? Vamos perguntar. Quase 3 mil pessoas. Obrigado aí, nós temos 3 mil pessoas acompanhando a gente aqui. É um auditório grande. Imagina você dar uma palestra para 3 mil pessoas, né? E aí, galera, nós vamos selecionar algumas perguntas aqui, mas olha, como tem muitas perguntas, não vai dar para responder tudo, mas siga o Adalto lá nas redes sociais, já está aí na descrição desse vídeo, tá bom? Curta lá os vídeos dele, as informações do Instagram. Vocês vão ter coisas boas nesse sentido aí. Vamos lá. Primeira pergunta do Flávio. Desculpa interromper. Eu sei também que está o seu telefone também lá, né? Sim, sim. Uma pergunta, se alguém quiser marcar palestra com você também, tranquilo, Pode tal? olhar. Na verdade, eu coloquei o telefone da consultoria. Tá. Eu tenho uma consultoria, Focus Consultoria. Deixei o telefone, pode ligar, Então, gente, mandar WhatsApp. não adianta querer fazer terapia pelo WhatsApp, não, né? Doutor, o que eu tô... Não, é para marcar a palestra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pergunta, David. Flávio Fernandes pergunta assim, ele mandou até um superchat. Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? O Flávio Fernandes, eu vou repetir a pergunta dele aqui. Ele está também aparecendo para vocês aí, já está
Tá fixada a pergunta dele, né? Por que que a dopamina para de ser produzida no corpo? Aliás, eu vou até emendar. A dopamina pode parar de ser produzida no corpo? Há pessoas que já não produzem mais dopamina? Sim, você pode ter uma diminuição drástica do nível. A zero? Não, a zero é difícil. A zero é difícil, né? Ela cai a níveis que são basais ou são insuficientes. Mas são vários fatores, novamente. Um deles, lembra que eu falei da genética? Um gene ativo, que você pode ter, que ele predispõe, que ele aciona a produção, ou você pode não ter. Então, você pode ter uma configuração genética que não leva à produção suficiente da dopamina, assim como outros neurotransmissores. Mas existe uma coisa que também diminui a produção. O que acontece? Quando a pessoa adota comportamentos, especialmente viciantes, aqueles comportamentos que... Porque, assim, a dopamina ela tem duas formas de ser infundida no organismo. Uma é uma forma basal. Mais ou menos 3 a 5 vezes por segundo, ela dá uma descarga pequena. Para o quê? Para você se manter. Porque a dopamina tem a ver com a atenção também. Lá naquele sistema que eu falei do controle que está no lobo pré-frontal, a baixa de dopamina aqui está relacionada com o TDAH. Entendi. Tá? Capacidade de manter a atenção. O TDAH, pessoal, o transtorno de déficit de atenção. Então, mas repita aí, você falou que a cada quantos segundos ela... A cada segundo, 3 a 5 infusões de dopamina. Os neurônios liberam naturalmente. Isso é uma pessoa normal? Normal. Você no estado normal. 24 horas por dia. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo. Tá? Porque você precisa disso para manter energia. Então eu posso ter sonho dopamínico. A dopamina é a molécula, a gente fala o desejo, a palavra-chave é motivação. Ela que te dá motivação para fazer as coisas. Tá. Então você precisa de uma dose basal constante de dopamina. Quando você tem um evento importante que estimula os neurônios da região para produção, aí você tem um pico. Esse pico, aí você fala de 20 a 30 vezes por segundo. O que também é normal se for um evento pontual. Se for um evento pontual. Tá certo. Então, todas as vezes que você tem algum evento motivador, alguma coisa que te motiva fortemente, você tem uma descarga de dopamina desse tipo. Então, você tem as duas formas de descarga. O que acontece é que se você usar muita descarga do tipo exagerada, que é essa pontual, por estímulo, por hiperestimulação... O próprio caça-níquel, toda hora eu estou ali querendo. Ou o celular. Então, se você vive essa vida louca que a gente falou agora há pouco, de sempre querer, precisando, o que acontece? Aquela dose basal começa a diminuir. Por quê? Porque você começa, os receptores da dopamina começam a perder sensibilidade. Porque você está superestimulando as células. E aí que a pessoa fala assim, eu estou desmotivado. Exatamente. Então, as células começam a ficar menos sensíveis. Presta atenção, liga aí. Você vai, estou desmotivado, estou sem... Às vezes está desmotivado porque tem coisas que estão fazendo que a quantidade basal de dopamina esteja prejudicada na sua vida, no seu estilo de vida. Né? Pode ser que você tenha muito tédio. Por quê? Porque você está acostumado a bombar a dopamina. Então, para quem não é cristão, é balada, é bebida todo dia, você começa a se viciar nessa questão de próximo. Aquela história do o que a gente... o melhor da viagem é esperar por ela, né? É a expectativa. Porque a expectativa é sempre maior do que a realidade. Não era tudo... A expectativa não é... A festa, né? Na festa, chega na hora, você esperava... Então, tem pessoas que acabam se viciando nisso. O que a droga faz? A droga, porque quando você despeja a dopamina, o neurônio fabrica, despeja na fenda de comunicação dos neurônios para ativar o sistema. Você ativa o sistema, mas o próprio neurônio que liberou a dopamina, ele tem recaptadores para recaptar o que está sobrando ali. Fica ali na fenda, na comunicação. Mas ele mesmo despeja e recapta. Entendi. Rearmazena. Isso é normal. O que a droga faz, a cocaína, por exemplo? Ela impede a recaptação. Ou seja, as moléculas da cocaína ficam mais tempo ali na fenda, estimulando o sistema por mais tempo. No lugar da dopamina que deveria... Entendi.
Né? Na verdade, não. Estimulando a produção da dopamina. Em excesso. Entende? Sim, entendeu? Porque esse estímulo de dopamina que vai acontecer normalmente, vai acontecer um estímulo, mas o neurônio vai recapitar o que está ali sobrando e vai voltar à homeostase. Se a droga impede a recaptação, as moléculas da cocaína vão ficar mais tempo ali, estimulando o sistema a produzir mais dopamina. Ou seja, você acabou respondendo os dois riscos aqui, da falta dela e do excesso dela, motivadas por um estilo de vida. Exatamente. E quando você superestimula descarga de dopamina muito tempo, os neurônios os receptores vão perdendo, vão ficando insensíveis, e aí você não tem mais sensibilidade para as coisas pequenas da vida, para as coisas mais simples da vida. Você perde essa... Aí, valeu. Ó, pessoal, muita coisa séria aqui. Próxima pergunta aí. Pergunta muito boa, que tem a ver até com o tema da live, é do Marco Granato. Como liberar dopamina através da comunhão com Deus? Olha, excelente pergunta. Como liberar dopamina através da comunhão com Deus? Então, eu vou deixar também que o Adalto responda, porque além de um neurocientista, ele também é cristão. E uma das coisas que a gente estava conversando nos bastidores até sobre esse livro aqui, ele é formidável, mas ele mereceria um complemento, uma visão cristã. Onde é que estaria o espiritual em tudo isso aí, né? Então, o que você, como neurocientista, podia dar de conselho assim, para alguém que é religioso para melhorar essa produção dopamínica através ou em conjunto com uma comunhão com Deus? É que nós não falamos das outras substâncias importantes no prazer. Então, você tem a dopamina antecipatória. Antes, quando você recebe a recompensa, o que faz te sentir bem são outras substâncias, serotonina principalmente, oxitocina e endorfinas. A oxitocina, essa de fato a gente entende como o hormônio do amor, porque a oxitocina promove a conexão entre as pessoas. Você sentir-se do outro. Quando o seu cachorro você chega, o seu cachorro vem todo feliz abanando, ele está liberando oxitocina. Esse é meu dono. Tá? Então, essas 3 substâncias, que são a A do aqui e agora, são substâncias que te permitem curtir, aproveitar o momento que você tem. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Eu me permito curtir isso aqui. Eu agradeço por isso. Isso é serotonina, oxitocina e endorfinas, certo? Então, quando eu acordo de manhã cedo, eu quero falar com Deus, eu quero ter um tempo com Deus agora. Isso me dá prazer. Dopamina, antecipando. Peguei a palavra de Deus, começo a meditar, serotonina. Aí são outras substâncias. A dopamina, lembra, sempre a antecipação. Certo? Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente já ir para o final, e que eu não posso deixar de fazer essa aplicação. Rodrigo. Só vira o microfone aqui. Ó. Pronto. Tá bom o som aí, David? Tranquilo? Vamos aplicar isso. Por que algumas pessoas não conseguem ser felizes com uma única mulher? Por quê? Porque, aliás, o livro dá até exemplos disso também. Sim. Quando você entra no flerte, eu quero conhecer, me interessei por essa pessoa. Bonita, sorriso bonito, ocitocina, pico. Certo? Aí você sai com ela. Digamos que você não é cristão. Aí você sai com a pessoa e vai para a cama com ela. Quando você começa o contato físico, ou seja, você tem a pessoa, a ocitocina, a dopamina já foi. Ali você vai liberar endorfinas, que tem a ver com o prazer ali do momento. Certo? Então, tem pessoas, Rodrigo, que têm uma personalidade dopaminérgica e elas são incapazes de se sentirem contentes com aquilo que ela tem. Então, elas vão precisar sempre. E é o que acontece no romance. Eu me apaixono, ocitocina lá em cima. Certo? Esse jogo da ocitocina, que é o que a gente chama de paixão, ele pode durar até 2 anos. Casei. Essa mulher é minha, esse marido é meu. A ocitocina. E aí, se você tiver um hábito, uma personalidade que necessita muito de dopamina, eu estou falando de ocitocina, acho que estou errando, né?
você precisa muito de dopamina, você é movido a dopamina, o teu casamento vai virar um tédio. Porque você não tem substâncias químicas, você não tem o hábito de estimular áreas do teu cérebro que te capacitam para curtir, para ser feliz com o que você tem. E você vai... Aí a pessoa que casa 1, 2, 3, 4... Por quê? Porque ela acha que amor é o que ela está sentindo... É a emoção do momento. Da dopamina, certo? O problema é que quando você aciona a oxitocina, automaticamente você baixa testosterona. Existe, na verdade, um componente que é mais masculino. Na mulher, a oxitocina, no masculino, a vasopressina. O que a vasopressina faz? Ela faz a conexão, assim como a ocitocina. Só que quando ela está presente no seu organismo, ela diminui a ação da dopamina. Certo? Por quê? Porque aí você não precisa buscar mais. Você já tem a pessoa. Agora você precisa se conectar. Talvez uma coisa importante aí, principalmente para casais cristãos também, é fazer planejamento juntos, né? Vamos construir uma casa? Né? Tem gente muito assim, já construí, não. Projetos. Vamos projetos. Sim. O que a gente, meu amor, onde é que a gente vai querer estar daqui a 7 anos? Né? Sim. Vão ter um filho? Porque tem muitos casais que só ficam também no presente. Eles vivem demais a maternidade, a paternidade. Eu entendo, porque a vida hoje mas não planejam mais o futuro dos dois. E a comunhão com Deus também nesse aspecto, já que a dopamina é o que está lá, eu estar em constante preparação para a volta de Jesus, para o encontro com Deus. Porque eu tenho método, eu tenho expectativa. E a expectativa é interessante porque ela até me ajuda a aguentar também algumas provações. E não deixar que a dopamina seja um troglodita vivendo dentro de mim. É engraçado. Tem um livro antigo, eu sei que vocês da área de psicologia podem achar até um livro pueril, e pode ser que seja mesmo Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye. Eu sei que muitas coisas que ele fala lá, porque eu já conversei com alguns das suas áreas, com alguns colegas seus, algumas coisas desse livro estão superadas, ultrapassadas, mas o princípio de temperamento controlado pelo Espírito, eu acho que ele é válido. E quem sabe hoje não estaria a hora de fazer um livro do tipo, sei lá, substâncias controladas pelo Espírito, né? Ou hormônios controlados pelo Espírito. Como é que o Espírito controla a serotonina, a dopamina, para a honra e glória de Deus? Gente, eu só estou correndo aqui porque o Adalto ele ainda vai voltar para dar aula daqui a pouquinho. E ele vai viajar lá para Hortolândia e eu quero que ele e a esposa dele cheguem em paz lá, tranquilo. Vamos dar espaço para mais 2 perguntas, eu queria responder a pergunta. Vão ser 2 perguntas. Depois vocês vão entrar na página dele lá, manda uma mensagem no WhatsApp dele lá, fala se você gostou, tá certo? Do WhatsApp dele, não, da assessoria dele lá. Vamos lá. Tem 2 perguntas parecidas aqui, já emendar elas em uma só. Um perfil chamado Monarquia e a Rose perguntam sobre justamente o que você falou, como na prática a expectativa da volta de Jesus pode fornecer dopamina para a gente. O que você traria de texto? Tá. A Rose e também um perfil chamado Monarquia perguntam assim, como na prática essa expectativa da volta de Jesus pode ajudar no controle da minha dopamina, ou do aspecto saudável da minha dopamina? Então, se você tem expectativa, isso é normal, é bom, é saudável, em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Então, a expectativa de esperar, de esperar a volta, a esperança da volta de Jesus, tem a ver com a produção da dopamina, certo? Você está produzindo dopamina, isso é saudável. Então, a gente deve procurar produzir. A questão é o que a gente precisa fugir. Essa é a grande questão, talvez a grande mensagem da nossa live. Nós precisamos fugir de comportamentos que a gente sabe que desencadeiam um pico de dopamina. Porque esses comportamentos têm a tendência de nos escravizar, porque a dopamina escraviza. Vicia, né? Vicia. Então, nós não fomos feitos por Deus para viver com picos altos de dopamina. A nossa vida no passado não era
Assim, se você pensar nos estímulos que um homem tinha normalmente. Os estímulos que você tem na vida moderna hoje, e eu citei aqui e vou repetir, a gente pode um dia falar só sobre Só sobre isso, celular, né? tá? Telas de maneira geral. Celular, tablet, TV. Especialmente o celular, por exemplo, jogos de videogame. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que você tem que passar determinadas fases, e a cada fase que você passa, você encontra em alguns lugares baús com um tesouro. Uhum. A indústria de jogos sabe exatamente quantos % de vezes eles têm que colocar um prêmio dentro de um baú para te estimular a continuar. Para que o pico da dopamina seja o maior possível. Um aplicativo, por exemplo, que vai para a internet, ele tem que passar por um crivo. Em 3 minutos, se ele não dilatar sua pupila, se ele não aumentar sua pressão sanguínea, se ele não aumentar o açúcar no teu sangue, ele não vai para o mercado. Porque ele não produziu o efeito necessário de te manter ligado. Isso é dopamina. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é justamente isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem expectativa da volta de Jesus, quando você tem tempo de meditação para acalmar o seu cérebro desses estímulos que estão aí fora na nossa vida, esse é o antídoto. Esse é o remédio. Agora, eu não sei se tem mais alguma... Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Aliás, eu ia só fazer uma questão aqui para você. Eu nem sei se existe. Sobre você falando agora, eu pensei nisso aqui. Quando a expectativa é ruim, qual a substância cerebral que tem já mapeado isso? Por exemplo, uma coisa é a expectativa de uma coisa boa, né? Olha, talvez agora nós vamos anunciar quem foi o ganhador do prêmio tal. Eu estou ali, estou na expectativa, a dopamina está a 1000. Mas, vamos pensar numa outra situação. O juiz vai dizer se eu fui condenado à morte ou não. É uma expectativa também, mas horrível, horrível. Uhum. Aí não é dopamina, né? Não. Você pode ter, por exemplo, liberação de cortisol, que é aí seria cortisol. Do estresse. É interessante. Por que eu perguntei isso para você? Porque quando perguntaram da volta de Jesus e você fez esse comentário, eu me lembrei de 2 tipos de expectativas aqui. Para responder a pessoa aí. Eu vou pedir licença para ler esse texto e a gente vai para a última pergunta. É Lucas, capítulo 21, versículo 26, diz assim, olha, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Cortisol. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção se aproxima. Dopamina. Então, se me permite essa aplicação, eu vi a Bíblia colocando um exemplo de cortisol, um evento histórico e um evento de dopamina saudável. Agora, é a minha comunhão com Deus que vai determinar como é que eu vou me portar diante desse evento histórico que está no centro. Eu vou lidar com ele de uma forma dopamínica, com uma boa expectativa, ou uma forma de cortisol, de medo, pavor, angústia. Tá certo? Então, eu acho que isso é uma boa... Essa questão que o Adalto falou da comunhão com Deus é muito séria, porque ela vai determinar se eu vou ter dopamina ou cortisol em relação ao futuro da humanidade. Tem tanta gente apavorada no futuro aí que até eu tenho na dúvida o que está produzindo mais, se é cortisol ou se é dopamina, porque está todo mundo com tanto medo. Gente, só por causa do horário, mais uma pergunta aí, David. Aí eu já vou dar as considerações finais para o Adalto aqui para a gente. A Marcela está perguntando aqui o seguinte, ó. Qual seria a relação entre a fé, a dopamina e o pecado? Creio que ela está querendo dizer que toda vez que... Hábitos. Isso, que acontece algo ruim, a dopamina... Marcela está perguntando aqui qual a relação entre a fé, a dopamina e o pecado. Se bem que eu acho que é um pouco complicado responder isso do ponto da neurociência, porque a neurociência não trabalha com o conceito de pecado, é mais da teologia, né? A gente pode tentar alguma coisa na Bíblia, mas a parte da neurociência você não tem como materializar pecado. Rodrigo, tem uma aplicação que eu pretendo fechar a nossa live, não sei se é o que está no coração dessa seguidora. Pode ser que eu responda. Agora, se você tem alguma outra
ideia. Não, na verdade, o que eu vou falar é para eu olhar para você, para ver se eu não estou falando bobagem aqui, viu? Eu tenho uma coisinha final que eu posso falar, mas eu quero te ouvir primeiro. Bom, antes eu queria... Lembrei de um dado aqui interessante. No lobo pré-frontal, lembra que aqui é sede de julgamento, raciocínio, controle. Quando você utiliza muito celular, internet, está exposto demais a telas, praticamente uma tríade está agindo ali. Dopamina, porque você está em busca. Adrenalina, por conta da ação em si, aí não é expectativa, é ação em si, ou jogar, etc. E o cortisol, quando você é frustrado, quando você tem que... Perdeu $120 a mulher lá, a senhorinha. Ou quando a mãe para de jogar, você tem que interromper, você tem que trabalhar e tem que parar. Esse ciclo dessas substâncias, quando hiperestimulados, causa lesões nessa região do cérebro. Quando eu falo de lesão, é morte de neurônios. Essas lesões acabam por comprometer a sua capacidade de pensamento profundo, de meditação, de contemplação. O seu cérebro se torna um cérebro distraído. Tem até um autor que diz que nós moldamos as máquinas e elas nos moldam. De 1960, essa citação. Se eu fosse parafrasear, hoje seria: nós programamos os computadores e agora eles estão nos programando. Por quê? Porque o cérebro humano está sendo formatado para trabalhar no modelo da máquina. Todas essas alterações que estão acontecendo no cérebro por conta desse tipo de estímulos, especialmente as telas, elas são responsáveis por comprometer a sua capacidade de compaixão, empatia. Essas áreas do cérebro estão ficando atrofiadas. Ou seja, o seu cérebro está funcionando cada vez mais parecido com a máquina. Características não humanas. E uma das características é justamente a sua capacidade de contemplação, de pensamento profundo, está sendo bloqueada. Existem maneiras técnicas, eu não tenho tempo para explicar sobre como isso acontece no cérebro. Mas por que eu estou dizendo isso? O canal que você tem de conexão com Deus é justamente o canal da contemplação. E o teu cérebro está perdendo essa capacidade. Está se tornando um cérebro distraído e superficial, que não consegue mais mergulhar, por exemplo, num texto bíblico, para poder ter a janela que Deus precisa para atuar na sua vida e transformar. Essa é a primeira questão. Agora, quando eu falei dessa questão da vasopressina, Rodrigo, que é chamado hormônio do marido fiel, quando você tem a vasopressina alterada e aumentada, você tem conexão melhor com a sua esposa. Quando você tem a dopamina, já é o contrário, busca. Certo? O problema é que quando você tem um contato, você tem a vasopressina aumentada, a testosterona tende a baixar. Abaixa seu desejo sexual. Por que o namorado tem vontade de fazer relação sexual, ter relação sexual com o namorado o tempo todo? Quando casa, que pode, como é que faz? Aí ele, em vez de usar a tabelinha, vai usar a folhinha, né? Quando é que nós vamos fazer, amor? Agosto, sábado de agosto aqui, a trimestral. Por quê? E se tem filho aí que fica mais programado. Exatamente. Então, isso não é uma questão... Muitas vezes, muitos casais ficam decepcionados e frustrados. Nossa, eu casei, o namoro era maravilha, agora cadê o relacionamento sexual? Isso tem a ver com essas substâncias agindo. Então, você tem que optar. Você quer conexão maior? A dopamina vai diminuir e a testosterona, que anda aliada, que impulsiona a dopamina, vai diminuir também. O desejo sexual vai naturalmente diminuir. E, por outro lado, quem tem uma personalidade dopaminérgica tem mais tendência à promiscuidade, porque ele quer buscar sempre coisas novas. Por que eu estou repetindo e citando isso, Rodrigo? Nós avaliamos as pessoas pelos comportamentos delas, pelo que elas dizem e pelo que elas fazem. Nós sabemos o que elas fazem, mas nós não sabemos por que elas fazem. É por isso que a Bíblia é tão enfática em não julgueis. Porque você não sabe quais são as substâncias que predominam no cérebro da pessoa que você está avaliando. Você concorda comigo, Rodrigo, que
A Bíblia é um código normativo. Claro. Além de outras coisas, ele é um código de normas, de regras. Mas eu sempre digo isso. A Bíblia nunca foi escrita com a intenção de ser um código de regras para você medir a vida da outra pessoa. É para você medir a sua própria vida. Somente a sua própria vida. Porque Deus sabe quanto de ocitocina, quanto de dopamina, com o que você está lutando dentro de você. E a gente, muitas vezes, na igreja, tem essa tendência de porque o camarada tem esse comportamento. Existe um versículo bíblico que a gente usa muito, né? Pelos seus frutos conhecereis. Eu leio na minha Bíblia, pelos seus frutos os conhecereis, não os avalieis, não os julgueis. Não, e mesmo esse verso, ele é muito mal usado, até me permita falar, porque se você olhar o verso está falando de falsos profetas. Uhum. O verso é tomado assim de maneira generalizada para todo mundo. Não, Jesus está falando assim, como é que você vai avaliar se a pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Então esse verso vale para eu saber se o João é um profeta de Deus ou um farsante. Ele não serve para revelar se a Maria é sincera a Deus ou não é. Sim. O texto é uma forma técnica para você avaliar um falso profeta. Como é que eu sei se realmente ele é um doutor ou não é? É simples, eu vou lá e olho o seu currículo Lattes. Mas não é que agora eu vou saber se a pessoa é honesta ou desonesta pelo currículo Lattes. Então é muito específico. Esse é um verso da Bíblia que as pessoas tomam de maneira errada. Ele não está falando de... Repito, esse verso não é para você saber se a sua cunhada lá ela é verdadeira ou não. Isso é para profeta, para avaliar profeta. Então, Rodrigo, o que eu entendo? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo a luta do Rodrigo. Ele sabe quais são as estruturas e quais são as substâncias, hormônios com que você tem que lidar. Porque esses hormônios, essas estruturas estão motivando o seu comportamento. Eu não sei, o pastor não sabe, a comissão da igreja não sabe. Certo? Então, quando Deus vai te julgar, ele leva em consideração, Rodrigo, eu sei o esforço que você está fazendo e eu sei que nessa questão aqui não depende de você. Você precisa de mim. Você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento, você precisa de mudar alguns hábitos. Isso é um processo. Por que eu estou falando isso, Rodrigo? Porque eu tenho certeza que existem homens e mulheres te ouvindo agora que lutam há anos na sua vida cristã com dificuldades de comportamentos que não conseguem vencer. Esses dias eu vi um vídeo muito forte de um ex-pastor, foi meu aluno, inclusive, dele falando do problema do vício da pornografia. E ele disse que quando ele foi diagnosticado por uma especialista, que não é fácil achar também um especialista na área, né? Que ela falou, o seu problema de vício em pornografia, eu vou falar, é um dos mais difíceis que eu tenho de tratar no meu consultório. Eu vou falar na academia, e ela estuda o assunto como você estuda a neuropsicologia. Ela falou assim, é mais fácil tratar alguém viciado em cocaína do que alguém viciado em pornografia. Com certeza. E ele toma 3 ou 4 medicamentos por dia. Mas o dia que ele recebeu o laudo, ele sentiu um impacto e, ao mesmo tempo, um alívio. O impacto porque, assim, ele vai ficar para sempre tomando esse medicamento, não tem cura. Mas ele falou assim, eu não sou um mau caráter, eu sou um viciado. E realmente, não é questão agora que a gente vai passar pano nos erros. Os erros, coisa errada é coisa errada. Mas eu achei muito pertinente isso que você falou, que você está trazendo do ponto de vista do profissional de saúde. Repito, pessoal, pecado é pecado. Ninguém está discutindo isso aqui, nem o Adalto, muito menos eu. Mas me permita um outro exemplo análogo. Você vai ver 2 meninas promíscuas, com comportamento promíscuo. Não é nem o assunto da dopamina, mas eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ele cai bem dentro do princípio que você está colocando aqui. Vamos chamar aqui a Maria e a Joaquina. As duas são promíscuas. Só que a Maria, ela realmente é uma menina de mau caráter. Ela é uma biscate, ela tem um caráter mau. A Joaquina foi abusada na infância. E vocês que estudam a área do comportamento sabem que muitas mulheres que foram abusadas, às vezes ela usa a sedução por várias razões, como uma forma de compensar a dor do abuso, porque ela já não tem mais respeito pelo corpo dela, é a maneira de encontrar carinho. Ela está mal resolvida. As duas estão com um comportamento promíscuo. Aparentemente. Promíscuo de sedução. São 2 mulheres que a minha esposa não queria que eu estivesse perto delas.
E eu olho as duas como duas vadias. Só que uma está fazendo aquilo por mau caráter, a outra por dor. Em ambos os casos está errado. Mas é isso que você falou, Deus conhece o coração. Por isso que a gente tem que separar o pecado do pecador. Não é isso? Exatamente. E quando eu falo que você tem fatores genéticos envolvidos nesse tipo de comportamento compulsivo, de querer o conquistador, alguns homens ou algumas mulheres, algumas pessoas podem ir para o outro extremo. Ah, mas então se é genético, eu nasci assim. Então não exatamente. Então não tem problema. Então Deus vai me aceitar. Então Deus vai Deus sabe quem está brincando com a graça e quem está lutando. Deus sabe. Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. E mesmo esmurrando, tinha um espinho na carne, que alguns pensam que é a cegueira, outros pensam que é outra coisa, de Paulo, que ele lutou a vida toda com o espinho na carne. Exatamente. E eu lembro sempre de um trecho de Ellen White onde ela diz: a graça concede poder suficiente para vencer qualquer tendência herdada ou cultivada. Porque senão a gente não acredita na transformação, né? Aí é determinismo. Não, estou preocupado com a sua aula lá, mas olha, muito obrigado, foi muito bom. Acho que a única coisa que eu poderia falar no final aqui, nem complemento, que eu acho que foi tão, apesar de não termos abarcado tudo, foi tão completo o pouco que você falou, tão claro, pelo menos para mim. Eu acho que o pessoal também aqui... Aliás, gente de casa aí, fala aí se vocês estão gostando, tá bom? Uma pergunta fixa aqui, muitas. Vai ter podcast fixo agora com você. Ah, é? Podcast... Pior que eu... A gente conversa nisso uma hora, viu? Aguenta a dopamina de vocês aí, viu? Quem quer um podcast aí? Dopamina. A dopamina é a projeção. Vamos ver se o podcast vai virar uma projeção aqui, tá bom? Mas a única coisa que eu ia falar é o seguinte, que qualquer lei, se não tiver amor junto, ela não funciona nada. Pode ir lá que os 10 mandamentos, esse é um ponto falho desse livro para mim, que ele coloca a moralidade, mas em nome de quem? Mas quando você ama a Deus e o seu semelhante, fica mais fácil. A lei não é pesada. Que Deus abençoe muito sua vida. Adalto, muito obrigado a você, sua esposa que esteve conosco aqui também, que vieram aqui, viajaram. Que Deus abençoe você, os seus pacientes, os seus alunos, tá bom? Quando você der aula lá agora, manda um abração em nosso nome. E você de casa aí, não esqueça de se inscrever uma noite no museu. Eu vou passar a noite toda com você, só você e sua família. Leva a pipoca, manda as crianças dormirem mais tarde naquele dia. Vamos virar a noite no museu ali, que eu quero mostrar as peças. Também nós temos alguns especialistas, a doutora Janaína Xavier vai estar conosco, a doutora Christy, a doutora Karina, também quem mais que vai estar com a gente lá? Vai estar o Serginho é famoso já aqui, tá bom? Vamos mostrar as peças, eu vou explicar, mostrar a Bíblia, abrir, você não vai perder. E de vez em quando ali eu vou parar a live e vou fazer um sorteio aí, tá bom? É só se inscrever aqui, garanta a sua vaga. Muito obrigado, pessoal. Beijo no coração. Vamos ver se a gente vai fazer o podcast do Rodrigo. Eu não sei se vocês vão me convencer essa dopamina não, viu? Um grande abraço. Obrigado, Adalto. Fiquem com Deus aí. Rodrigo. Tchau, Até tchau. logo. Boa noite a todos.